Vamos abrir o Santo Livro, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Nós vamos falar nessa noite sobre os mordomos de Deus. Falamos domingo sobre a fé dos eleitos. Hoje a gente vai dar uma paradinha e domingo eu volto a pregar sobre a fé dos eleitos de Deus, tá? Mas hoje precisamos falar sobre isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. E diz assim a voz do Espírito: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja, fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, meu Deus, nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, de sermos guiados pelos santos caminhos, para que nós possamos ter uma vida sobremodo excelente, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, para que nós possamos conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. Ah, meu Pai, e nessa noite nós queremos subir um degrauzinho a mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade. Queremos aprender de Ti. Fala-nos nessa noite, fala, meu Deus, ao nosso espírito. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a capacidade, dá-me a inspiração, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, sem misturas, pura, como ela tem que ser apresentada ao Teu povo. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o amadurecimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, veja que quando o Espírito Santo usou o apóstolo São Paulo para transmitir esse ensinamento aqui à igreja, Deus estava, na verdade, preocupado em alertar o seu povo, em alertar os seus eleitos, para que eles não se deixassem manipular pelos falsos mestres, que transmitem falsos ensinamentos, que tentam a todo custo induzir o povo de Deus a um espírito de ganância, a um espírito de avareza, a um espírito de usura, como nós temos presenciado nos dias de hoje. Agora preste atenção, a primeira coisa que Paulo faz aqui é chamar a atenção da igreja, é chamar a atenção daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, para o fato de que nada nós temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A primeira coisa. Quando nós nascemos nesse mundo, nós não trazemos nada. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós não trouxemos nada. Nem uma fralda descartável, nem uma chupeta feita ali em Calcaia. Não trouxe de maneira nenhuma. Tudo já estava aqui nessa terra que Deus criou, porque tudo é de Deus, tudo é dele.
Você lembra que nós já vimos em cultos passados, no Salmo 24, versículo 1, ele diz assim, Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Então a terra e tudo que nela se contém é de Deus. Tudo pertence a Deus. Agora veja, se tudo pertence a Deus, é Deus que soberanamente vai confiando a cada um dos seus eleitos aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele, para que cada um de nós tome conta, zele, administre aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que é de Deus. Olha, e isso, meu irmão, Deus faz soberanamente, segundo a sua boa vontade, segundo o conselho da sua vontade. Você vê, Abraão foi um homem rico, Salomão, o homem mais rico da terra. Mas, por outro lado, os apóstolos eram homens que não tinham nenhuma posse, eram homens que não tinham bens, eram homens de vida simples. José e Maria, né, era uma das famílias mais pobres de Nazaré. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, durante o seu ministério, ele dependia da ajuda financeira dos irmãos da igreja. Era um homem simples, era um homem que não tinha posses, que não tinha bens materiais. E é por tudo isso que o Espírito de Deus diz à igreja, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então não é para ficar querendo ser rico como Abraão, não é para ficar querendo ser rico como Salomão, não. É para ficar contente com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos concedido. Como é triste hoje você ver esses charlatões religiosos aí, tirando proveito da falta de conhecimento do povo de Deus, ensinando ao povo de Deus exatamente o contrário da verdade divina. Esses charlatões, esses falsos pastores, esses falsos profetas, eles ensinam exatamente o contrário disso aqui. Eles dizem assim, não, você não pode aceitar viver a tua vida sem ter tua casa própria, você não pode aceitar não ter um automóvel, não, você tem que ter riqueza, você tem que correr atrás, porque a vontade de Deus é que os seus filhos sejam ricos. Olha o que é que eles ensinam. E aí, começo a citar o exemplo de Moisés. Olha aqui Moisés, olha. Moisés tinha muitas posses, Moisés tinha ouro, Moisés tinha prata. Aí cito o exemplo de Abraão. Abraão era um homem muito rico, Abraão tinha muitos rebanhos, Abraão tinha muitas propriedades. Cito o exemplo de Salomão. Cito o exemplo de José de Arimateia, aquele homem rico que foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultou no sepulcro que havia nos fundos da sua casa. Ora, qual é a consequência disto? A consequência é que você começa a ver as pessoas enlouquecidas em busca de riqueza, em busca de ganhar dinheiro, né? Se Deus não as tem feito ricas, elas mesmas procuram se fazerem ricas. Esse é que é o grande drama. E isso acontece tanto no mundo religioso como no mundo secular. Isso acontece em todos os mundos. Ora, o que Deus diz? O que é que Deus diz a respeito disso? Leia outra vez 1 Timóteo, vamos voltar lá. Vamos ler outra vez, para ficar bem marcado na nossa memória. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Olha o que Deus diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Você lembra que eu disse aqui na última mensagem que eu preguei sobre esse tema da mordomia do dinheiro, que esse verbo que foi traduzido aqui por querer, querem ficar rico, no texto grego original esse verbo é bolomai, que quer dizer, na verdade a tradução correta seria fazer. Não é querer ficar rico, é fazer-se rico. Então o sentido real, o sentido verdadeiro desse texto aqui é que há pessoas que querem se fazerem ricas a si mesmo. Aí você diz assim, pastor Carlos, não entendi, qual é a diferença?
A diferença é a seguinte: se Deus quiser, se for da vontade soberana de Deus, que você seja uma pessoa rica, que você seja uma pessoa que tenha muitas posses, muitos bens, muito dinheiro, olha, se for da vontade dele, isso acontece na tua vida naturalmente. Não vai precisar você usar desonestidade, não vai precisar você sonegar impostos, não vai precisar você sair por aí explorando pessoas, não vai precisar você mentir, não vai precisar você roubar, não vai precisar você se envolver com coisas escuras, escusa, não vai precisar você se envolver com coisas do paganismo, com coisas do misticismo. Agora, quando a pessoa quer ela mesma se fazer rica, Deus não quer que ela seja rica. Não é da vontade de Deus que ela seja rica. A vontade de Deus é que ela tenha uma vida normal, simples. Mas ela não se conforma. Ela diz, não, mas eu quero. E quando ela é ensinada errada, você tem que correr atrás. Você não pode aceitar isso. Irmão, você tem que ter tua casa própria. Irmão, você tem que ter teu automóvel. Você não aceite isso. Abraão era rico. Salomão era rico. A vontade de Deus é que seus filhos sejam ricos. Aí a pessoa ouve isso, começa ela mesma a querer se fazer rica, e aí o que é que acontece? A pessoa fica disposta, irmãos, a usar de todos os meios, a usar de todos os recursos para alcançar aquele objetivo, para alcançar a riqueza. Aí é quando você vê a pessoa agindo com desonestidade, a pessoa começa na ânsia de ganhar dinheiro, a sonegar impostos, ela explora as outras pessoas, ela explora os seus trabalhadores, ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de fraudar o consumidor. Você não vê aí na vida secular, você liga a televisão e está lá toda hora. Posto de gasolina em São Paulo essa semana eu vi, Eduardo. Só pode botar 20% de álcool na gasolina. Os caras estavam botando 99,9%. Não tinha gasolina, era só álcool. Uma fraude. É fraude para tudo quanto é lado. O cara botando soda cáustica no leite. Sabe? Tantas coisas absurdas. Olha o que é que as pessoas são capazes de fazer quando elas querem se fazerem ricas. E o que é pior, o que é mais grave, é que quando elas se tornam ricas, quando elas conseguem atingir os seus objetivos, elas dizem assim, está vendo essa riqueza aqui? Está vendo esse patrimônio que eu tenho? Está vendo todos esses bens que eu consegui? Isso é a bênção de Deus na minha vida. Olha como Deus tem me abençoado. Olha como Deus me abençoou. E volta a dizer, isto acontece tanto na vida secular lá fora, como na vida espiritual. Quantos movimentos estão aí explorando a boa-fé do povo, e por explorar a boa-fé do povo, se tornaram ricos, se tornaram poderosos. E ele diz assim, não, olha, a nossa denominação é rica, a nossa religião é muito poderosa, porque Deus nos abençoou. Isso é a prova que Deus tem nos abençoado. Isso é a prova que Deus está conosco. Hoje à tarde a senhora ligou para mim. Eu tinha subido um pouquinho ali, fui descansar um pouquinho, porque eu estava com dor de cabeça. Aí o telefone tocou e eu atendi. Eu digo, Jesus, nem descansar eu posso. Aí atendi, ela disse, pastor, o senhor às vezes é muito duro, o senhor hoje no rádio falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pastor, Deus tem abençoado tanto essa gente. Olha como eles são abençoados por Deus. Olha como eles têm riqueza. Olha como eles têm isso. Olha como eles têm aquilo. Você vê? Uma pessoa que não maneja bem a palavra, ela começa a acreditar que é verdade. Que se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem riqueza, é porque Deus a está abençoando. Mas o que Deus diz sobre isso, pastor? Vamos relembrar um pouquinho. Vamos lá no livro de Jeremias, Velho Testamento. Capítulo 5, Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. O Senhor diz assim, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitos passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prende os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Ora,
Dizer, meu irmão, que para uma pessoa receber alguma coisa de Deus, uma coisa qualquer que ela esteja necessitando, às vezes a pessoa está necessitando de uma cura, às vezes a esposa que foi abandonada pelo marido, o marido que foi abandonado pela esposa, às vezes uma mãe e um pai que tem um filho nas drogas, e essa pessoa quer, ela anseia que Deus haja, que Deus reconstrua o seu casamento, que Deus liberte o seu filho das drogas, que Deus traga o marido de volta, reconstrua o casamento, e dizer para uma pessoa assim, que para Deus abençoar, ela precisa fazer um sacrifício trazendo R$1.000, isso é uma fraude. Isso é uma fraude, isso é uma covardia, isso é uma maldade sem tamanho. É tirar proveito da miséria do outro, é tirar proveito do momento de fraqueza do outro. Olha, as suas casas, as suas igrejas são cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Não se tornaram poderosos e enriqueceram porque Deus abençoou, não. Por causa da fraude, por causa da desonestidade. Um traficante de drogas, ele é riquíssimo. É porque Deus abençoou? Não, porque ele trafica droga. Porque ele destrói vidas. Ele não quer saber das consequências. Ele não quer saber quantas milhões de pessoas ele vai destruir com aquela cocaína. Ele quer ganhar o dinheiro que aquela cocaína dá para ele. Então está aqui, ó. Irmãos, a pessoa ter que pagar R$20 para assistir um pregador, assistir um sujeito dizer que vai pregar a palavra de Deus, e que vai orar, e que Deus vai curar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Não, vai ter uma concentração no ginásio, não sei das quantas, como eu já falei lá em Natal, esse sujeito chamado Marco Feliciano, da Assembleia de Deus, roda o Brasil inteiro fazendo isso. Aí bota lá 5.000 pessoas, cobrando ingresso R$20 de cada pessoa. R$20 de cada pessoa. Quanto dá 5.000 pessoas a R$20? Doutor Éricles, 100 mil? 100 mil reais. Aí sabe como é? Vou dizer a você como é. Eu sei que é assim. Porque eu conversei com quem estava promovendo isso. Não, pastor, é assim, ó. Ele cobra de acordo com o tamanho do ginásio. De acordo com a expectativa de público. Se o ginásio cabe 5.000 pessoas, ele diz assim, bom, é o seguinte, vamos fazer um acordo. O meu cachê é 20 mil. O mínimo você vai me pagar 20 mil para eu ir aí. Agora, dependendo do número de pessoas que der, eu quero 50% da arrecadação. Um exemplo, vamos supor que deu 1.000 pessoas. 1.000 pessoas a R$20, deu 20 mil, né? Aí o cara levou prejuízo, vai ter que dar os 20 mil do cachê dele, é o mínimo. Mas deu 5.000 pessoas, 100 mil. Então, em vez de você me pagar 20, você me dá 50. Isso é uma fraude, irmãos. Isso é uma fraude. O sujeito dizer que é de Deus, que ama louvar a Deus, ama adorar a Deus, e cobra um cachê de 20 mil reais para vir cantar para as pessoas. Essas bandas de louvor, esses cantores gospel, todos eles fazem isso. Isso é uma fraude. Fogueira Santa é uma fraude. O que é que o nosso Deus diz aqui? Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Todos eles são ricos. Todos eles estão ricos, riquíssimos, por causa disso aqui, ó. Agora vamos voltar lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse termo contente aqui significa, irmãos, olha, é um sentimento interior que você tem. É um sentimento interior que o Espírito de Deus produz dentro da gente, que faz com que nós nos mantenhamos em paz, faz com que nós nos mantenhamos felizes, independente das circunstâncias. Se eu tenho muito dinheiro, eu estou feliz, eu estou contente. Se eu não tenho, eu estou contente, estou feliz. Se você tem uma casa própria, você está feliz. Se você paga aluguel, você está feliz. É um sentimento interior. Quanto mais
eu me relaciono com Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais esse sentimento está dentro de mim. Ó. Vivo, forte. Eu estou contente em qualquer circunstância. Você vê, Paulo usa essa mesma palavra aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza. Ele estava agradecendo o socorro, a ajuda que alguns irmãos tinham mandado para ele. Ele só, eu digo isso não por causa da pobreza, não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa, hein? Olha, aprendi a ser feliz, aprendi a estar satisfeito, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, irmão, ele vem da graça de Deus no teu coração, não vem do dinheiro na mão. Não é o dinheiro na mão ou no bolso que produz essa alegria, esse contentamento. Uma pessoa que depende de bens materiais para ter paz, para ter segurança, para sentir alegria, olha, essa pessoa é uma infeliz na vida. Você vê, são as pessoas ricas que mais se divorciam, vocês sabiam disso? São as pessoas que mais têm dinheiro no mundo, que mais praticam o divórcio, onde mais os casamentos se destroem. São as pessoas ricas, as que possuem muitos bens financeiros, as que vivem abarrotando os consultórios de psiquiatria, procurando os analistas, fazendo análise. São as pessoas ricas as que mais sofrem de depressão, de síndrome do pânico. E são as pessoas ricas as que mais se mostram propensas a cometer suicídio. Isso não é interessante? Devia ser o contrário, né? Tem muito dinheiro, tem muitos bens, não era para sofrer de síndrome do pânico, não era para sofrer de depressão, não era para precisar fazer análise, não era para ter um casamento destruído. Não diz que o dinheiro traz felicidade? Não é isso que eles dizem? Mas não é. Então, não são as riquezas que traz a felicidade. Não é a riqueza, não é um bem material, não é o dinheiro que traz contentamento, que vai gerar paz na tua vida. O que gera paz, o que gera contentamento é quando você tem uma vida de intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu tenho paz, alegria e contentamento na minha vida, independente das circunstâncias. Se a circunstância está boa, eu tenho paz, tenho alegria, tenho contentamento. Se não está boa, eu tenho paz do mesmo jeito. Estou feliz do mesmo jeito. Nada me abate, nada me deprime. Eu não fico com angústia, eu não entro em depressão. Agora, quando não se tem uma vida de intimidade com Deus, pode ter todo o dinheiro do mundo. Você não tem paz, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não tem contentamento. Amém? Bom, dito isto, eu quero alertar a igreja sobre alguns pecados que rondam a vida do cristão. Eu quero falar de 2 pecadinhos que um eleito de Deus não pode permitir que essas coisas encontrem lugar na sua vida. Não pode. Primeira coisa, qual é o primeiro pecadinho, pastor? O pecado da avareza. Ah, como isso é terrível, 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 terrível. O que é uma pessoa avarenta? É a pessoa que é gananciosa. É aquela pessoa que cobiça sempre ter mais. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. É aquela pessoa que é insaciável. Insaciável por dinheiro, insaciável por bens materiais. Quanto mais ela tem, mais ela almeja ter. Já viu como é que a coisa é aí fora, né? E é exatamente por isso que ela procura tirar vantagem em tudo. Ela procura levar vantagem em tudo. Um cristão, um filho de Deus não pode ser assim. Os filhos do diabo, meus irmãos, é que são dominados por esses sentimentos malignos, por esse sentimento diabólico. Você veja, os líderes dessas seitas que proclamam a teologia da prosperidade, eles são um exemplo perfeito disso. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou falando. Olha o que Pedro diz aqui. Abre 2 de Pedro.
Pedro diz assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro diz, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, palavras mentirosas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles são dominados pela avareza. O que os domina, o que os dirige, o que os conduz é o espírito de avareza. E por isso eles fazem comércio com o povo de Deus. Eles são capazes de criar situações fraudulentas para tirar vantagem financeira da boa-fé das pessoas. Volto a dizer que uma pessoa, para ela receber de Deus uma bênção, para ela receber de Deus uma cura, para ela receber de Deus a solução de um problema de família, ela tenha que dar R$1.000, ela tenha que desafiar Deus, ela tenha que pegar os bens que ela possui e entregar na igreja. Olha, isso é uma fraude, irmão. Isso é uma fraude. Então, eles são capazes de fazerem qualquer coisa fraudulenta em proveito próprio. São capazes de qualquer coisa. Você sabe, Deus sempre denunciou essa gente. Por isso que lá no Velho Testamento, como nós lemos ainda há pouco, o Senhor já estava dizendo, são as suas casas cheias de fraude. Casas são as igrejas, os seus templos, falsas igrejas. Por isso, por causa das fraudes, se tornaram poderosos e enriqueceram. O verdadeiro servo de Deus, ele não frauda ninguém, ele não engana ninguém. O verdadeiro servo de Deus, ele não faz comércio com ninguém, ele não procura tirar proveito pessoal com ninguém. Tinha, que ela já faleceu, uma tia, morava em João Pessoa, e ela um tempo frequentou esses movimentos estranhos aí, sabe? Depois saiu. E um dia ela disse para mim assim, olha, mas você tem razão, é uma vergonha. Ela só ia numa igreja aí, e toda sexta-feira o pastor reunia a turma para subir o monte. Gostam de subir monte, né, rapaz? É porque no monte eu acho que fica mais perto de Deus, ele diz, né? Aqui embaixo está distante, lá em cima, coisa diferente, né? Aí eles sobem os montes. Aí nós íamos fazer uma vigília. Aí ficava lá de 11 da noite até 2 horas da manhã, tal, né? E ela disse assim, toda vez o pastor profetizava. Eis que eu sou o Senhor que te fala, e vinha a profecia. Aí ela disse, aí começou a ir conosco, ela disse o nome do homem lá que eu não lembro agora, que é o homem dono de umas maiores empresas de ônibus do estado da Paraíba. Um homem muito rico, riquíssimo ele. Aí que esse homem levaram ele para esse lugar. Ele gostou e começou a ir. Daqui a pouco estava o homem subindo o monte. Mas quando o Vivaldino percebeu, o cara era rico, dono de uma empresa, minha tia disse, olha, toda sexta-feira ele fazia assim, eis que eu sou o Senhor que te fala, meu servo, fica tranquilo, aquela geladeira duplex que você me pediu em oração, eu vou enviar um anjo para te entregar. Hã? Já tem um anjo escolhido. Acho que na primeira vez o homem ouviu, né? Puxa, Deus falou. Providenciou uma geladeira duplex pro cara. Ó. O cara era rico, né? Achou que... Acho que na outra sexta ele... Meu servo, aquela TV de LCD, de plasma, de 50 polegadas, fica tranquilo que um anjo vai levar na tua casa. E toda vez que o empresário ouvia aquilo, ele dizia, poxa, deve ser eu. Essa turma, esse pessoal aqui não tem condições financeiras. Deus deve estar mandando eu dar, eu sou o anjo. Aí o cara ia e dava a televisão. Aí chegou um dia e disse assim, meu servo, aquele apartamento na praia de Tambaú, que você tanto vem orando, fica tranquilo que um anjo vai levar para lá. O cara disse, epa, meu Deus do céu, daqui a pouco o cara me toma a empresa. Você vê? É assim. É fraude em cima de fraude. Isso é terrível, não é? Viu? O verdadeiro servo de Deus não faz isso. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Paulo disse assim, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém
exploramos. Pessoal, nós não exploramos ninguém. Como eu tenho medo disso. Como eu tenho cuidado com isso, você sabia? Às vezes eu até me reprimo assim, sabe? Porque eu tenho o maior medo do mundo da pessoa interpretar mal as coisas. Às vezes a pessoa até quer fazer, eu digo, não faça. Só para amanhã não gerar um mal entendido, achar, poxa, peraí, será que não está querendo me explorar? Não, eu tenho Deus que me livre disso. Aqui mesmo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 17 e 18, Paulo disse assim: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que eu vos enviei? Olha que coisa, porventura eu explorei vocês? Eu enviei pastores, eu enviei mensageiros, por acaso eu mandei algum deles explorar vocês, arrancar os bens de vocês, tirar proveito de vocês em meu benefício? No versículo 18, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Olha, e eu faço isso, viu? Quem é pastor da igreja, eu não permito que fique pedindo coisa um, coisa outra, coisa outra. Eu digo, não, aqui não. Não faça isso. Se fizer, meu irmão, e eu souber, olha, vai levar uma chamada. Não pode. Não pode. Se precisa de alguma coisa, conversa comigo, vamos ver. Porque senão, se dirige a um, se dirige a outro, se dirige a fulano, se dirige a Beltrano. Daqui a pouco pega o gosto. Aí não quer parar mais nunca, está aqui, ó. Paulo não permitia isso. Aqui, no capítulo 2 dessa mesma epístola, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele disse assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quer dizer que já na época de Paulo, há 12.000 anos atrás, já havia muita gente mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio, tirando proveito, sabe, da boa fé das pessoas. Está aqui, ó. Amém, irmãos? Bom, um outro pecado que faz parte da vida diária dos ímpios, que faz parte do caráter dos filhos do diabo e que não pode estar presente na vida de um cristão, é o pecado da mentira. É outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que devolve para Deus apenas uma parte do valor real do seu dízimo, essa pessoa está mentindo para Deus. Eu conheci um empresário lá em Recife. Ele era um grande empresário da igreja presbiteriana, né? Aí ele disse assim: pastor, é o seguinte, o dízimo que eu dou na igreja dá para pagar o aluguel. Era uma igreja pequena de um bairro que ele morava, dá para pagar o aluguel, dá para pagar a luz. Eu digo, meu dízimo é R$2.000. Eu digo, puxa vida, esse cara é um empresário, eu conheço a empresa dele. Aí eu disse assim: ô Norato, deixa eu te perguntar uma coisa, você dá 2.000 de dízimo? Ele disse, é. Rapaz, tu é um empresário muito bem sucedido, teu dízimo é 2.000? Ele disse, não, peraí, deixa eu explicar para o senhor. A minha empresa dá de lucro por mês mais de R$40.000. Mas eu estabeleci um prolabore, mais de R$40.000 não. Dá de lucro por mês, era mais que 40 mil. Era um lucro extraordinário, eu não lembro agora, me perdoe. Ele disse, eu estabeleci para mim um prolabore de 20 mil. Tipo assim, o que eu ganho é mais de 100 mil, mas eu estabeleci que o meu salário é 20 mil. Aí eu dou o dízimo no meu salário, né? O lucro é da empresa, não é meu. Olha só. Isso é mentir a Deus. É mentir ao Espírito Santo. Há pessoas que mentem quando dão as suas ofertas a Deus e dizem que estão dando o melhor, quando na realidade estão sendo avarentas.
Quem pode dar o melhor? Vamos lá. Qual é a melhor oferta que você pode dar domingo? Aí, não, eu posso dar R$20. E às vezes a pessoa podia dar 100, podia dar 50. Está mentindo. Que ela acha que R$20 é o suficiente, está bom demais. Entendeu? Ela diz que está dando o melhor para Deus. Um dia uma senhora me procurou lá em Recife. Ela tinha frequentado a nossa igreja durante muito tempo, muitos anos. E de repente sumiu. E ninguém tinha notícia, tinha mudado de endereço, mandamos visita na casa dela, saber se estava doente, saber se estava com algum problema, se nós podíamos ajudar em alguma coisa. Ninguém sabia da notícia da mulher. Evaporou. Depois de muito tempo ela apareceu na igreja. Aí veio falar comigo, chorou. Pastor, estou numa situação tão difícil. O senhor sabe que eu tenho uma vida muito boa, né, pastor? Olha, eu tinha 2 automóveis, eu tinha não sei quantas linhas de telefone, naquela época que o telefone valia dinheiro, né? Olha, pastor, eu tinha um salário muito bom. Pastor, perdi meu emprego, perdi isso, perdi aquilo, perdi tudo. E ela diz, mas hoje eu estou consciente que tudo isso que aconteceu comigo, que eu estou hoje nessa situação de penúria, porque eu não honrava a Deus como Deus merecia ser honrado. Ela disse assim, pastor, eu estou falando, mas ela falando isso com lágrimas nos olhos, chorando copiosamente. Ela disse, pastor, durante o tempo que eu estava aqui na igreja, eu honrava mais o meu filho do que a Deus. Ela disse, olha, porque eu nunca contei para o senhor, eu tenho um filho que não é fácil. É um rapaz problemático, só gosta de bebida, de farra, de mulheres. É um Deus nos acuda. E ela disse, só esse meu filho destruiu 2 automóveis novos. Eu comprei um carro para ele, dei uma capotada, foi perda total. Ela disse, eu não tinha feito seguro do carro. Eu ainda ia fazer o seguro naquela semana. Ele saiu, no primeiro dia que saiu, acabou com o carro, perdi o carro. Depois, outro carro meu ele destruiu. Pastor, ele disse, uma vez esse meu filho disse, não mãe, eu quero botar um negócio para mim. Fez eu ir no banco, eu peguei um empréstimo de R$28 mil. Está aqui. O negócio que ele quis montar. Pastor, em menos de 6 meses, ele levou o negócio à falência. E ela disse, pastor Carlos Magno, mas enquanto eu estava na igreja, todas as vezes que o senhor pediu oferta, todas as vezes que o Espírito Santo falava através do Senhor, eu só dava R$50 de oferta. Aí o senhor não passava disso. Os anos que eu passei aqui, eu nunca dei mais de R$50. Verdade verdadeira. Quer dizer, eu não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus estava vendo. Olha lá, na igreja ela dá 50 e acha que está dando muito, né? Porque às vezes dá mais do que a maioria que não pode. A pessoa acha que está por cima da carne seca com Deus, né? Mas olha lá, o filho acabou um carro de 30 mil. Olha, pegou um empréstimo de 28 mil. O filho botou tudo no mato, faliu a empresa. Olha, acabou outro carro. Olha como ela faz com o filho. Olha como ela faz comigo. Quer dizer, uma pessoa dessa está mentindo para Deus. Quem pode dar o melhor? Quanto é que você pode? 50. É o melhor? É. E Deus está dizendo, não, é mentira. Aqui em Efésios, deixa eu mostrar. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Diz assim o Senhor, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quer dizer, o cristão tem que deixar a mentira. O cristão não pode mentir, a mentira é do diabo. O Senhor disse que seja o teu falar, sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Mas tem mais, Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Olha outra vez aqui Deus falando à igreja. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quer ver? Não mintam. Deus está dizendo, seja honesto. Né? Um exemplo clássico disso aqui que eu estou falando, aconteceu logo no início da igreja, quando a igreja foi estabelecida, lá em Atos capítulo 5. Olha que exemplo tremendo tem aqui.
Atos capítulo 5. Deixa eu explicar o que aconteceu antes. No capítulo 4, versículo 36 e 37, em 2 versículos, conta uma historinha que diz que havia um homem na igreja, havia um membro da igreja chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como ele tivesse um campo, um sítio, um terreno, uma fazenda, uma propriedade. Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa, vendo a necessidade da igreja, consciente de que todos nós temos que ajudar a obra de Deus. Ele tinha uma propriedade, foi lá, vendeu a propriedade. Vendeu um terreno, digamos, 100 mil reais vendeu. Pegou os 100 mil reais, está aqui, ó, para que haja mantimento na casa do Senhor. Colocou aos pés dos apóstolos. Toda a igreja viu. E toda a igreja disse, poxa, tremendo, hein? O irmão Barnabé deu um exemplo de fé. Deu um exemplo de amor a Deus. É um homem que tem condições, olha o que ele fez. Maravilha, glória a Deus. Olha só o que aconteceu. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Se você conservasse em teu poder, porventura o dinheiro não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Pedro se dirigiu a ela e perguntou, me diga uma coisa, vocês venderam por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto. Aí Pedro disse, por que você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Deixa eu explicar isso aqui. Esse casal aqui, na verdade, ele estava querendo chamar a atenção dos apóstolos e da igreja para si mesmo. Eles queriam serem reconhecidos, eles queriam também ser elogiados, como Barnabé foi. Na hora que eles viram Barnabé fazer aqui, disseram, Pedrão, conte comigo. Eu também tenho uma propriedade, Pedro. Vou vender essa semana, pode contar também com minha oferta. Eu vou vender um terreno, vou vender um apartamento e vou colocar os teus pés também para manter a obra do Senhor. Os apóstolos disseram, amém. A igreja deve ter ficado, oh, glória a Deus, aleluia. Que bom que Deus toca no coração de pessoas de fé. Que bom que Deus enviou pessoas cheias do Espírito. Era isso que eles queriam. Porque eles viram como é que Barnabé foi reconhecido pela igreja. Aí foram vender. Venderam. Só que quando venderam, o que se manifestou? O espírito de avareza, o espírito de usura, o espírito de cobiça. O que eles fizeram? Mentiram ao Espírito Santo. Vamos supor que venderam pelos mesmos 100 mil, igualzinho, mesmo preço. Aí um olhou para o outro assim, o casal, marido e mulher, hein? Não sei qual dos dois tomou iniciativa, né? Minha querida, eu estou pensando aqui, 100 mil, muita coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar com 80 e dar só 20, eles não vão saber. Vão achar que a gente pagou, botou o dinheiro todo. Eles não sabem nem por quanto nós vendemos. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, combinado, tá? A gente dá 20 e fica com os 80. Se perguntarem a você, você diz que vendeu por 20, tá? Tá bom. Aí primeiro vai ele. Coloca lá os pés dos apóstolos, tá aqui, ó. Só que na hora que ele faz isso, Deus, o Espírito do Senhor, faz com que Pedro tivesse uma visão da fraude que eles estavam praticando. Deus revela para Pedro
as reais intenções desse homem. E Pedro diz assim: vem cá, ô seu Ananias aí, por que Satanás encheu o teu coração? Não é que Satanás foi lá e encheu o coração dele, não. Por que as coisas do diabo encontraram espaço no teu coração? Por que você permitiu isso? Levando você a mentir ao Espírito Santo, fazendo você reter parte do dinheiro da venda. Olha, Ananias, se você conservasse todo o dinheiro em tua mão, não era teu dinheiro? Você tinha o direito, você não é obrigado a dar. Você não era obrigado a dar nenhuma moeda. Você podia vender e ficar com o dinheiro todo, é teu, o terreno é teu, qual o problema? E por que você disse que ia dar para Deus? Por que você falou diante de todo mundo que ia fazer isso e ia agir igual Barnabé? E na hora você fraudou Deus. Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Você mentiu ao próprio Deus. Aí na mesma hora o cara caiu morto. Ó. Irmão, eles retiveram parte do dinheiro da venda, levaram o restante lá, querendo passar a ideia de que tinham dado todo o dinheiro do bem, para ter o mesmo louvor, a mesma honra que Barnabé estava recebendo da igreja. Veja que o problema aqui não era o quanto eles queriam ficar do dinheiro para ele. Eles podiam ficar até com todo o dinheiro, não tinha problema nenhum. O problema aqui foi a tentativa de enganar os apóstolos, a tentativa de enganar o próprio Deus em proveito próprio. Eu entrego lá 20 mil, fico com 80 e a turma vai bater palma, vai dizer: Ananias, ó, e Safira, tremendo, que casal de fé, hein? Que fé, venderam a propriedade, colocaram o dinheiro todo, mentindo. E a mulher, quando chega depois, sem saber o que estava acontecendo, fez: vem cá, Safira, é verdade que vocês venderam por 20 mil aquela terra? É, Pedro, vim por 20 mil. Você não tem vergonha na cara não, mulher? Você não tem vergonha, rapaz? Você entrou em acordo com teu marido aqui, ó, para tentar o Espírito Santo, para enganar Deus. Ninguém engana Deus. Amém? Amém, irmãos? Bom, agora eu quero falar de duas virtudes, duas qualidades que são indispensáveis na vida do cristão que deseja manter a sua vida financeira equilibrada, abençoada. Quais são essas duas virtudes? Quais são essas duas qualidades? Integridade e honestidade. O que é integridade, pastor? Integridade, isso aqui significa integridade física, integridade moral, significa retidão. Por exemplo, vamos no livro de Salmo número 7, Salmo 7, versículo 8. Salmo 7, versículo 8. Davi diz assim: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Uma pessoa de Deus tem que ser uma pessoa de vida reta, tem que ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa de Deus não pode ser desonesto, não pode comprar e não pagar. Uma pessoa de Deus não pode passar a perna nos outros, não pode. Tem que ser uma pessoa de retidão, tem que ser uma pessoa íntegra. A senhora que está fabricando as lembranças que nós vamos distribuir domingo para a igreja, é uma lembrança maravilhosa. Nunca demos essa lembrança. Ela hoje veio falar comigo aqui. E ela estava à tarde no gabinete e ela disse: pastor, eu estou tão decepcionada, pastor, com evangélico, com crente. Eu digo: mas por quê? Sabe por quê, pastor Carlos? Olha, eu nunca devia ninguém, eu nunca defraudei ninguém. E o senhor acredita que hoje eu tenho meu nome no SPC, eu tenho meu nome no Serasa, eu perdi meu cartão de crédito, eu perdi meus cheques. E tudo isso com pessoas crentes? Compra ali para mim, por favor, que eu pago. Eu ia, porque eu lia na Bíblia,
aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, não é de Deus. Eu achava que fazer o bem era fazer isso. Eu digo, minha irmã, pastor, olha, compraram no meu nome e não pagaram. Pediram cheque, passa uns 10 cheques ali para mim. Estou fazendo uma compra, em 10 vezes eu não tenho cheque. Passo, não pagaram, meu nome ficou sujo, eu não tinha dinheiro para pagar. E tudo pessoas evangélicas. Que vergonha, não é? Que vergonha, eu já passei por isso também. Eu já tive esse tipo de experiência aqui. Irmãos, a pessoa de Deus não faz isso. Uma pessoa lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo, não age dessa maneira. Mas não faz isso de maneira nenhuma, de jeito e qualidade. Uma pessoa que faz isso não é de Deus, é do diabo. Mas não faz mesmo. Viu? Eu já contei aqui à igreja. Há muitos anos atrás, eu comprei uma caminhonete D20, cabine dupla naquela época. E aí quando eu comprei na concessionária, eu disse assim, puxa, para a vendedora que me vendeu, né? Eu digo, vem cá, eu queria botar uma capota na carroceria, aquela de fibra de vidro. Que às vezes as crianças querem ir lá atrás, os meninos eram pequenos, né? Aí eu queria botar, que ela fica fechada, eles vão ali, mas eu queria com uma janelinha que se comunicasse com a cabine. Aí ela disse, pastor, eu vou indicar aqui na frente da nossa concessionária. Olha, tem uma fábrica de capotas. Vá lá, o irmão é crente, é evangélico. Ele é líder da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É um grupo de ricos que só faz a reunião em hotel. Não vem à igreja não, é nos hotéis. Sabe? Para só ir rico. Aí tá bom. Saí dali, atravessei a rua, fiz o retorno, parei lá, o cara estava, conversei com ele, um senhor de seus 60 anos por aí. E eu contei para ele, disse, não, pastor, tudo bem, pode deixar. O senhor quer assim, né? É dessa maneira. Tá bom. O senhor deixa a caminhonete aqui, amanhã à tarde está pronto. Tá bom. Deixei o carro lá, peguei um táxi e fui embora. No outro dia eu fui lá pegar a caminhonete. Estava com a capota, mas quando eu entrei, que eu olhei, eu digo, cadê a janelinha do vidro? Para eu poder abrir aqui e falar com os meninos. Não tinha. Aí eu fui lá, falei com um dos empregados. Eu digo, vem cá, não é essa capota que eu quis. Eu disse a ele que eu quis. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Mas o senhor não fala nada, senão eu perco meu emprego, hein? Ele vai dizer para o senhor que não tem essa capota. Mas tem. É porque essa aí estava encalhada. É um modelo antigo, a turma só quer essa nova, e ele disse, não, bota essa aí mesmo pro pastor, deixa comigo. Aí eu digo, tá bom, deixa comigo. Aí eu fui lá, seu fulano, tá errado. Por quê? Vamos lá ver. Eu digo aqui, pastor, é o seguinte, é porque não tem mais esse modelo. Na Chevrolet não tem, na Ford não tem, em lugar nenhum tem mais dela. Eu digo, é mesmo? É. Aí eu disse assim, o senhor está mentindo. Aí, o senhor está dizendo que eu sou mentiroso? Estou. O senhor está mentindo. Não vou lhe dizer quem foi. O senhor tem mais de 200 funcionários aqui nessa fábrica. Já me disseram que essa capota aí estava lá encalhada. E o senhor disse, não, bota ela mesmo, deixa comigo que eu resolvo com o pastor. Entendeu? Achando que eu ia dizer, então tá bom, já que não tem... pastor não entende nada, vai sair satisfeito, vai aceitar de qualquer maneira, né? Olha, o homem devia ter caído morto, igual o Ananias, Safira. Que pena que não caiu, viu? Devia cair logo duro na hora, viu? Mas ele ficou branco que o sangue desapareceu. Aí disse, não, pastor, desculpe, eu errei. Amanhã eu digo isso, e mais um dia eu fico sem carro. Não, o senhor pode dizer quanto é que está gastando de táxi que eu dou. Não tem mais conserto. Líder de movimento religioso, tá vendo? Né? Veja, por favor, aqui em 1 de Reis, por favor, 1 de Reis, capítulo 9. Porque quando se fala de Salomão, só se fala de riqueza, né? Que era o homem mais rico, que era isso, que era aquilo outro. Mas Salomão era um homem
que tinha virtudes espirituais. Então, quando esse homem aqui acabou de construir o templo, ele tinha acabado de edificar a casa do Senhor. Aí Deus se dirige a Salomão, 1 de Reis 9, versículo 4, 5, e diz o seguinte: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha, se andares perante mim, como andou Davi teu pai. Com quê? Com jejum? Não. Ungindo a cabeça com óleo? Não. Com integridade de coração e com sinceridade. Um outro exemplo, que eu também acho maravilhoso, de integridade moral, de integridade espiritual, é o do patriarca Jó. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Jó passando por um sofrimento terrível, havia perdido todos os bens que ele possuía, era o homem mais rico do Oriente, de repente se transformou no homem mais pobre. E não perdeu apenas os bens materiais, não perdeu apenas a riqueza, perdeu a família, perdeu os filhos, até a casa do homem desabou. Quando ele está passando por esse sofrimento terrível, olha o que diz a esposa desse homem. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. Olha, você já imaginou a própria mulher, tua própria esposa dizer isso para você? Você está passando por um problema, uma dificuldade, uma crise, e a mulher diz: você ainda consegue essa integridade? Você ainda vai permanecer vivendo uma vida reta, todo cheio de honestidade, todo cheio de coisa, por causa de igreja, por causa de Deus? Deve ser bobo, rapaz. Faz o que todo mundo está fazendo aí para sair dessa situação. Rouba, trapaceia, esquece esse negócio de Deus, de igreja. Isso não leva ninguém para frente. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó não se rendeu àquelas circunstâncias negativas daquele momento. Jó se manteve fiel a Deus. Mesmo a mulher dele instigando ele, a ele mudar de atitude para com Deus, para deixar Deus de lado, para não dar mais a mínima para Deus, esse homem se manteve fiel ao Senhor. Ele se manteve íntegro. Ele disse: não, a situação está difícil, perdi tudo, estou enfrentando séria dificuldade, mas eu vou conservar a minha vida íntegra diante de Deus. Hoje é coisa muito rara você encontrar pessoas íntegras. Como é difícil. O que você mais vê hoje são pessoas hipócritas. Gente de dupla personalidade. Gente que uma hora é uma coisa, outra hora já é outra coisa. Uma hora ama, outra hora odeia. Uma hora diz que é fiel, na outra hora já é infiel. É o que você mais encontra hoje, dentro das igrejas, eu estou falando, viu? Estou falando lá fora, não estou falando dentro das igrejas. Uma pessoa íntegra, ela não é dividida. Uma pessoa íntegra, ela não age com dupla personalidade. Ela não age com duplicidade de atitude. Uma pessoa íntegra, ela não finge, ela não faz de conta, ela não age com duas caras. Oh, coisa triste. É você ter uma pessoa que uma hora está rindo para você, na outra hora está fazendo careta nas suas costas. Na tua frente, ô pastor, você sabe o quanto eu te amo, não sabe, pastor? O senhor sabe que eu amo o senhor, não sabe? É, sei. Aí por trás, ó. Como acontece isso? Viu? Olha, irmãos, uma pessoa que não é íntegra com o seu semelhante, ela também jamais será íntegra com Deus. A Bíblia diz: se não amas aquele a quem tu vês,
como amarás aquele que você não vê? Se você não é capaz de amar o teu próximo, você está vendo ali? Como é que você vai amar aquele que você não vê? É impossível. Absolutamente impossível. Amém? Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quer ver? Mas para você amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você primeiro tem que amar o teu semelhante, amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não é capaz de amar o teu próximo como você ama você mesmo, jamais você amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Amém, irmãos? A igreja de Jesus, olha, ela tem sofrido muito por causa de pessoas que estão dentro das fileiras da igreja, que se dizem cristãs, mas que não apresentam integridade. Não são pessoas fiéis. Como a igreja sofre por causa disso. O mundo lá fora diz, olha, é crente, ó. Olha lá. Viu? E lameia a igreja. Viu? É triste isso, né? Mas a outra qualidade que eu quero mostrar para os irmãos é a honestidade. É a pessoa que tem honradez, é a pessoa que tem dignidade, é aquela pessoa que tem decoro, que tem decência, que tem probidade, né? É isso que significa honestidade. Esta qualidade tem que estar presente na vida do Filho de Deus. Senão, não é filho de Deus. Porque uma pessoa sem honestidade é uma pessoa sem pudor, é uma pessoa sem decência, é uma pessoa que não merece confiança, é uma pessoa sem honradez, é uma pessoa sem dignidade. Olha como isso é triste. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Outra vez o apóstolo Paulo dando uma aula para a gente, servindo de exemplo, servindo de modelo. E ele diz assim, versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Qual era a preocupação de Paulo e de Tito, de Timóteo? Proceder honestamente, não só perante Deus, como também diante dos homens. Um verdadeiro mordomo de Deus, olha, ele é honesto em todas as áreas da vida. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter muito cuidado para que essa desonestidade que nós vemos hoje tomando conta da sociedade, tomando conta dos políticos, tomando conta da maioria das autoridades, tomando conta daqueles que deviam ser exemplo, que ela não venha a influenciar nossas vidas. Cuidado, para você não se deixar influenciar por isso aí. Independente do que você vê lá fora, independente do que você assiste aí na sociedade secular, ou até mesmo em pessoas que se dizem crente, que se dizem cristã e não são. Independente disso, você tem que conservar a tua mente honesta. Você tem que se conservar íntegro. Porque tem gente que diz assim, deixa ser bobo, rapaz. Você não está vendo o que a turma está fazendo aí? Deixa ser bobo, rapaz. Olha, os políticos roubam bilhões. Começa a passar nota fria na tua empresa, cara. Os impostos estão muito altos, rapaz. Não é nada demais, eles não roubam. Deixa ser bobo. Se o cara não tiver o caráter de Deus, é mesmo, sabe de uma coisa? Eu pago o imposto, eles metem a mão, não, alto lá. Vou sonegar aqui. Vou fraudar o imposto de renda. Vou passar uma nota fiscal falsa. Uma vez eu parei meu carro, aí fui abastecer, lá em Natal com minha mulher. Aí peguei R$50.
paguei a gasolina, né? Aí o cara pegou a nota, daqui a pouco ele veio, e eu notando ele ali, meio sem jeito, né? Eu digo, cadê o troco? Ele disse, o senhor não leva mal não, né? Eu digo, o quê? Esse dinheiro é falso. Falso? Isso é. Eu não lembrava mais onde eu recebi, quem me deu de troco, eu não sabia mais. Eu é que fiquei constrangido, sabe? Eu digo, será que o cara não vai pensar que eu é que estou passando nota falsa, né? Que é o que você mais vê por aí. Aí eu digo, é mesmo? Esse é. Eu tinha outra de 50 no bolso, peguei, digo, vê se essa também é. Aí ele, não, essa é boa. Aí eu disse a ele, como é que sabe que é falso? E ele me ensinou. Esse primeiro olhando aqui, ó, aí me ensinou o que é a marca d'água. Segundo, tá vendo isso aqui? O senhor passa assim, ó, parece uma escadariazinha. Entendeu? A falsa é reta, lisa. Aí me mostrou os macetes. Eu digo, na frente dele, peguei, ó. Joguei fora. Vou passar para o outro. Vou fazer o mesmo que o outro fez. É o que ele está falando ali, né? Bom, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu falei que você tem que conservar uma mente honesta, né? Paulo recomendou isso à igreja. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo? Quer dizer, manter uma mente honesta. O cristão verdadeiro, que ama a Deus de verdade, ele nunca vai fazer com que a aquisição de dinheiro seja a finalidade principal da sua vida. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ele sabe que a principal finalidade da sua vida é fazer com que a sua família seja abençoada, com que ele mesmo seja um homem abençoado, é fazer com que a sua vida seja uma fonte de bênçãos para ele, para a família. Se você faz do ganhar dinheiro a finalidade principal da tua vida, você arrebenta a tua família. Você deixa a tua mulher em casa, trabalha de 6 da manhã a 2 da madrugada. Não se importa com filho, não se importa com ninguém. Se tiver que arranjar um emprego para ganhar dinheiro, que tenha que viajar o mês inteiro, viaja. Não, só vai dar para eu ficar um dia em casa agora. Mas, mulher, você sabe, né? Vai ser a nossa independência. Está entrando grana. O cara nem pensa em nada. Aí quando acorda... Eu ia falar uma bobagem aqui tão grande que eu me arrependi. Eu ia falar quando acorda a mulher está com outro. Não, só se for desonesta, né? Se for uma mulher desonesta, quando ele abriu olhos, dançou. Claro, se for uma mulher honesta, meu irmão, não tem jeito. Mas lá fora é o que a gente mais vê, não é? Não é verdade? Despreza filho, não tem tempo para dialogar com os filhos, não se preocupa com a educação de filho, não se preocupa com amor a filho, porque a finalidade principal dele é ganhar dinheiro. O cristão não. Não. Nós trabalhamos dentro da normalidade. Eu vou pregar depois sobre a mordomia do tempo. Nós somos mordomo do tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para trabalhar. 8 horas de trabalho por dia. Depois tempo para você mesmo. Você tem que ter tempo para você. Para o teu lazer. Né? Ir para uma academia, ir para uma praia, dar uma caminhada, manter a tua saúde bem. Tempo para descansar. Tempo para a tua família. Tempo para a tua mulher. Tempo para os teus filhos. Há tempo para tudo. Tem gente que só tem tempo para correr atrás de ganhar dinheiro. Não, irmão. Você usa o tempo normal. Se Deus quiser que você tenha uma casa própria, você vai ter. Mas vai ter naturalmente, não é você se matando. Não, eu vou trabalhar igual um condenado. Eu vou trabalhar 24 horas por dia. Eu não paro mais nunca de trabalhar. Não, tem gente que trabalha aí sem parar e não tem nada. E outra coisa, as bênçãos de Deus não trazem desgosto. Quando é por Deus, só traz o bem, só traz felicidade.
Quando não é por Deus, só traz infelicidade, só traz desgraça, só traz miséria. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Jesus Cristo falou à igreja nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Em nome de Jesus.